Nessa aula de hoje a gente vai fazer um exercício aqui para a obtenção da representação de uma função de transferência no espaço de estados e depois na sequência a gente vai desenhar um diagrama de blocos ali que representa o sistema elétrico, né? Então a gente vai utilizar primeiro esse sistema aqui, a gente vai fazer depois a representação no espaço de estados, né? Achar as quatro matrizes A, B, C e D que representam esse sistema no espaço de estados, as variáveis de estado. Depois a gente vai fazer uma simulação no Simulink ali, comparando o sistema contínuo com o sistema no espaço de estados, né, para ver se eles geram a mesma resposta. E depois vamos estar fazendo o diagrama de blocos ali equivalente no espaço de estados desse sistema aqui, tá? Então eu já tinha até feito um vídeo no meu canal ali sobre essa primeira parte ali de representar o sistema aqui no espaço de estados, né? Então a gente vai ver de novo isso daqui, mas nesse exercício eu vou adicionar mais essa parte aqui que é a representação ali do sistema aqui em diagrama de blocos, tá? Que isso eu ainda não tinha feito. Então esse aqui é o sistema original que a gente tem, essa é a função de transferência, e a gente pode escrever ela dessa forma aqui, né? Fazendo distributivo, então 20s ao quadrado mais 140s, e aqui é a mesma coisa, fazendo distributivo aqui desses três termos aqui, a gente chega nessa expressão aqui. Então a gente tem aqui na ordem do denominador um s ao cubo, tá? Então a gente sabe que a gente vai precisar ali de pelo menos, no mínimo, três variáveis de estado, né, para representar o sistema, e é o que a gente vai ter, então, três variáveis de estado, né. Aí a primeira coisa que a gente faz aqui nesse exercício é fazer a multiplicação em cruz, né, então vamos multiplicar esse y de s por todo esse termo aqui embaixo, e depois o u de s aqui por todo esse termo aqui, obtendo isso daqui. Agora a gente vai passar essa função de transferência, tá, para o domínio do tempo com uma equação diferencial. Então, por exemplo, essa multiplicação aqui no domínio S, que é y de s vezes s ao cubo, ela no domínio do tempo aqui, ela vira esse y três linhas aqui, tá? Que é o y que foi derivado três vezes, né? A derivada terceira do y. Y de s vezes s ao quadrado vai virar esse termo aqui, tá? Que é o 19 y duas linhas. E assim por diante, né? A mesma coisa com o u. Então aqui a gente tem o u duas linhas só, e 20 u duas linhas, e aqui o u linha que é 140, né? Que vira esse termo aqui multiplicado pelo 140. Então é só uma equivalência aqui direta do domínio de Laplace por domínio do tempo, tá? E para começar a resolver o problema, a gente vai considerar que a equação acima, essa equação aqui, ela vai assumir a seguinte forma, tá? Que foi retirado lá do livro do Ogata, né? Que é o método que ele utiliza ali para encontrar os coeficientes ali das que compõem as matrizes ali de espaço de estados. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele dá o primeiro termo que é y e aqui um n, aqui, né? Y de n. Esse n aqui, ele é a ordem máxima ali do denominador, que no caso aqui é 3, tá? Então eu tenho y 3 linha, esse n aqui nesse exercício ele vai ser 3, tá? E aí a gente vai escrever os coeficientes aqui, ó. Vai escrever o A1, o A2 até o A3, né? Porque vai até o AN. Então o n aqui é 3, a gente vai ter três coeficientes. O primeiro coeficiente, que é o A1, ele é 19, tá? Porque o A aqui é os que multiplicam o Y aqui. O YN aqui, ele não tem ninguém multiplicado por ele, né? Seria 1. O A1 ele começa pelo YN menos 1, que seria o Y duas linhas. Y duas linhas aqui, o coeficiente que multiplica ele é 19, então o A1 aqui é 19. O A2 é o próximo, então, que seria 111. E o A3, né, que é o AN aqui da equação, é o termo que multiplica o Y sozinho, ele é 189. E aqui para os B's são os coeficientes que multiplicam o U, né? Como a gente não tem nenhum B0, o U de N aqui, né? Porque a gente tem só o U duas linhas, a gente não tem o U três linhas, então o B0 aqui ele é 0, né? Porque não tem a derivada terceira do U. Aí a derivada segunda aqui ela vira o B1, então B1 igual a 20, né? O que multiplica aqui. B2 igual a 140, que é esse daqui. E o B3 igual a 0, né? O B3 é o termo que multiplica o U sozinho, né? Sem derivada, e aqui a gente não tem ele, então o B3 aqui é igual a 0. Então, simplesmente por semelhança, né? Peguei essa equação aqui, comparei com essa e obtive os coeficientes. Agora a gente tem que calcular os coeficientes betas, tá? De acordo com essa regra aqui, que também foi retirado do livro do Ogata, né? Para poder escrever o sistema na forma de espaço de estados. Esses coeficientes betas, eles já fazem parte ali da matriz B, ali que a gente vai ter ali para escrever o sistema na forma no espaço de estados, né? Então, para escrever esses betas aqui, a gente utiliza os B's e os A's que a gente acabou de definir aqui em cima, né? Então, simplesmente, ó, quem que é o B0? O beta 0 é simplesmente o B0, né? Então, o B0 era 0, o beta 0 fica 0. Beta 1 é o B1 menos A1 vezes B0, tá? Então, ó, 20 menos 19 vezes 0. O B1 é quem?
O B1 aqui é 20, né? Menos A1, o A1 aqui é 19, vezes o beta 0. Beta 0 a gente acabou de definir aqui que é 0, então fica 20 menos 19 vezes 0 dá 20. Aqui o beta 2, tá? É só vocês fazerem o mesmo raciocínio, pegarem esses caras aqui, compararem com esses coeficientes aqui, vocês chegam nesses três resultados aqui, né? Aqui ele vai até sempre o beta 3, tá? Que é o n ali da nossa equação que a gente viu lá em cima. Então, dessa forma ali, a gente já consegue, com os coeficientes A e os betas, a gente já consegue montar as 4 matrizes ali do espaço de estados, tá? Que são essas aqui. Então, essa é a forma como o sistema é escrito, né? Na forma padrão ali do espaço de estados. Aqui eu tenho as derivadas das variáveis de estado, que no caso são 3. Aqui eu tenho as variáveis de estado propriamente ditas, e os coeficientes betas. Essa matriz aqui é a matriz C, tá? Essa daqui. É uma matriz composta por 1 só no primeiro termo e depois zeros. E a matriz D aqui, ela é o próprio beta 0, né? O beta 0 a gente viu lá em cima que é 0, então esse termo aqui ele é 0. O A, ele é esse termo aqui, ó, com os coeficientes A que a gente definiu lá em cima, então menos AN menos 1 e assim por diante, né? A única coisa que tem que cuidar é que tem que botar o sinal de negativo na frente dos coeficientes aqui. Os betas são os que a gente acabou de definir ali. Então, com essas duas equações aqui, né, para as derivadas ali das variáveis de estados e para saída do sistema, que é o y, a gente tem aqui as 4 matrizes ali que definem o sistema. Então, para o nosso caso, vai ficar isso daqui, tá? O nosso AN, o nosso A3 aqui era 189, então ele vira menos 189. O A2 aqui, ele é 111, aqui ele vira menos 111. E o A3... aliás, o A3, o A2 e o A1, né? No caso, o A1 aqui é menos 19, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, A1 19, A2 111 e A3 189, tá? Só com o sinal negativo lá embaixo. Os betas a gente encontrou lá como 20 menos 240 e 2.340, tá? Aqui eles aqui. A matriz A, então, é uma matriz 3x3, né? Devido à ordem do sistema original ser 3, né? A gente tem 3 variáveis de estado, x1, x2 e x3. Então, é uma matriz de ordem 3. Se fosse um sistema com S na 4, né? Lá no denominador, eu teria 4 variáveis de estado aqui, teria uma matriz 4x4, né? Assim por diante. Agora a gente vai conferir, tá? Se essa simulação, se esses valores, se esses coeficientes que a gente descobriu aqui para as matrizes A, B, C e D, eles estão certos, ou seja, se ele representa aquele sistema original lá no plano S, e para isso a gente vai utilizar o Simulink, tá? Então aqui eu tenho a simulação feita aqui, ó, no Simulink, né? E a gente vai colocar ali uma entrada integral aqui de referência, ó, com o valor final 1, né? O valor inicial 0. Um degrau que acontece em t igual a 0, né? Que, aliás, em step time aqui em t igual a 0, eu posso definir quando que esse degrau vai acontecer, né? No tempo. Aqui o sistema original, tá? Eu simplesmente dou um duplo clique aqui, defino as equações do numerador, do denominador. E aqui o sistema no espaço de estados. Então, a matriz A ela é dada por esses coeficientes, a B por esses aqui, a C por esses aqui e o D é simplesmente 0, né? Que era o beta 0. Então, com esses coeficientes eu construo meu sistema no espaço de estados. Esse bloco aqui, ele é o bloco conhecido como MUX ali, né? Com 2 entradas. Né? Ele é para mim receber 2 sinais de entradas aqui. E aqui eu vou plotar os dois sinais aqui de saída do sistema aqui nesse scope, né? Aí se eles tiverem a resposta, gerarem exatamente a mesma resposta, significa que a gente acertou o exercício, né? Que o sistema no espaço de estados corresponde exatamente ao sistema no domínio S. Já se as respostas forem diferentes, significa que tem algum erro aqui nos nossos cálculos, né? Então eu vou colocar para simular aqui, tá? Vou abrir o scope. E aqui vocês podem ver, ó, que as duas curvas elas estão sobrepostas, né? Então significa que o sistema gerou a mesma resposta. Como eu estou vendo uma só, né? Elas são sobrepostas. Posso até tentar dar um zoom aqui. Ó, elas estão bem juntas aqui, então não tem nenhuma diferença entre as curvas, né? Aqui se inicialmente o meu gráfico estiver fora de escala, eu posso clicar aqui, ó, no Auto Scale. Aí ele coloca o gráfico ali na posição certa. Agora, se eu quiser plotar isso aqui em MATLAB, por exemplo, tá? Eu venho aqui, clico nessa aba aqui, Configuration Properties aqui, venho aqui em Login aqui, deixo essa caixinha aqui desmarcada, coloco aqui um nome qualquer, né? Como por exemplo curva. Vamos ver se eu usei esse nome aqui no MATLAB aqui. Eu coloquei, posso escolher um nome qualquer aqui, tá? Eu escolhi curva aqui no caso, vou dar um OK.
tá? Vou fechar ele aqui, vou simular de novo. Agora eu vou vir aqui no MATLAB, ó. Vou vir aqui no MATLAB e vou usar esse scriptzinho aqui, que tem aqui. No lugar aqui se vocês escolheram outro nome aqui, né? No caso eu escolhi curva. Então o nome que vocês colocaram aqui tem que aparecer nesses dois comandos aqui, tá? Porque tu salvou ali o gráfico, ali todos os valores de tempo, né? E os valores do eixo Y, numa estrutura. E agora tu pode plotar. Tá? Vocês podem ver que aqui, ó, as variáveis que foram geradas no Simulink, né? Elas já aparecem aqui do lado no MATLAB, né? Porque o MATLAB e o Simulink, eles são uma variável que tu cria no Simulink, ela aparece no MATLAB e vice-versa, né? Eles são sempre sincronizados. Então eu vou pegar esses valores aqui, vou botar o código aqui, aliás, e aqui está a resposta gerada, tá? Se eu quiser melhorar um pouco esse gráfico aqui, eu posso vir aqui, coloco, por exemplo, 12 aqui, coloco aplicar na figura para ver, né? Ele melhorou um pouco aqui o tamanho dos números aqui. E as linhas, por exemplo, eu vou colocar 2, né? Então, aqui o gráfico ficou melhor. E se eu quiser exportar também essa imagem como bitmap, PNG ou qualquer outro formato, simplesmente venho aqui nesse comando aqui, export, e salvo a figura aqui como uma imagem, né? Bom, agora a última parte do exercício é encontrar o diagrama de blocos ali que representa esse sistema no espaço de estados. Então, para fazer isso, a gente vai começar fazendo as multiplicações das matrizes encontradas anteriormente, aqui no espaço de estados, para obter as equações que definem a derivada de cada variável de estado, né? Aqui, por exemplo, x1', então, tá? Que é a derivada da variável de estado x1 aqui, ela é basicamente essa linha aqui multiplicada por essa coluna, tá? Mais esse 20 aqui vezes u. Então é simplesmente uma multiplicação de matrizes, tá? O x1' ele é 0 vezes x1, mais 1 vezes x2, mais 0 vezes x3, né? E mais essa segunda parte aqui que é 20 vezes u. O x2' ele vai ser quem? Ele vai ser 0 vezes x1, mais 0 vezes x2, mais 1 vezes x3, menos 240 vezes u. E o x3 é a mesma coisa, essa linha aqui por essa coluna, mais 2.340 vezes u. E a saída y que a gente definiu, ela é simplesmente essa linha aqui vezes essa coluna, né? Vai ser 1 vezes x1, mais 0 vezes x2, mais 0 vezes x3, mais 0 vezes u, vai ser simplesmente y igual a x1, tá? Aí então, depois que a gente fez todas as multiplicações, tá? Foi isso que eu acabei de falar aqui, né? Que eu fiz ali em cima. A gente pode começar desenhando, então, um diagrama de blocos respeitando essas equações aqui, tá? Então, quem é o x1'? Ele é x2 mais 20u, tá? Tá aqui o x1'. O meu diagrama, ele sempre começa aqui com a maior variável de estado, tá? Por exemplo, aqui é o x3, tá? Porque é um sistema de ordem 3. Se tivesse 4 variáveis de estado, seria 4, 3, 2, 1, assim por diante, né? Então, aqui, ele começa do 3 aqui, porque eu tenho até 3 variáveis de estados. E aqui ele termina aqui sempre na variável x1. Tá? O x1', né, que a gente vai ter, ele é sempre a integral do x1. Porque se isso daqui é uma derivada de x1 e eu passar ele por um integrador, ele vira simplesmente o x1, né? Ele perde o linha aqui. Então, cada vez que uma variável de estado ali, que tem o linha aqui, né, que é uma derivada, ele passa pelo integrador, ele perde um risquinho aqui em cima, né? Se fosse x duas linhas que passasse pelo integrador, na saída ia sobrar x linha, né? Se ele passasse novamente pelo integrador, ia sobrar só x1. E o x1' aqui, ele é quem? Ele é x2 mais 20u. Então tá aqui, ó, x2, que vem de cá, né? E aqui tá o x2', mais 20u. U é a entrada aqui, ela vem aqui, ó, tem essa constante multiplicadora 20. Aqui é um bloco somador e aqui tá o x1, tá? Então a entrada do bloco somador, saída do bloco somador, x1'. O x2', ele é quem? É x3 menos 240u. Então aqui tá o x3 menos 240u, tá? Aqui da entrada, x2'. O x3', tá? Ele é dado por toda essa expressão aqui. Então aqui está o x3', ele é menos 189x1, então está aqui, ó, menos 189x1, aqui vindo da saída, menos 111x2, menos 19x3, mais 2.340u, que vem aqui da entrada, tá? Então aqui é toda essa equação completa aqui. E o y, para completar, ele é simplesmente igual a x1, então eu coloco o y aqui na saída, tá? Ele é o próprio sinal x1, e assim a gente completa ali o nosso diagrama de blocos, tá? Então é só ter essa atenção, o diagrama ele termina aqui no x1 e ele começa aqui sempre no maior variável de estado que eu tenho, no maior número, que no caso aqui é o x3. E aí eu vou fazendo essas multiplicações ali, né, aqui em cima, e escrevendo o diagrama de acordo com as equações acima. Então nessa aula era isso, se tiverem gostado aí do vídeo aí, deixem um joinha, tá?
Se futuramente quiserem mais aulas aí sobre espaço de estados ali, é só deixar nos comentários. Não se esqueça de deixar o joinha no vídeo ali, porque isso ajuda ali o canal bastante, né, a crescer. A comentar ali nos vídeos aí se vocês tiverem qualquer dúvida ou se gostaram, tiverem dúvidas, críticas ali em relação ao vídeo. E até a próxima aula, então obrigado, valeu!